Graças e paz, irmãos, bom dia a todos, amém. Mais uma vez estamos aqui para meditar, para refletir a partir do nosso interior sobre a revelação de quem Cristo é e de todo o propósito de Deus manifesto a partir desse desvendamento que nos foi dado nele mesmo. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Versículo de número 8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche os seus olhos, se você puder orar comigo. Queria pedir para que você orasse pelo seu coração para receber a palavra e que, se você pudesse, também me incluir na sua oração. Para que o Senhor nos desse graça para compartilhar, sem interferência humana, aquilo que Ele deseja. Amém. Eu queria que você se apegasse aqui à expressão do verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu.
A carta aos Efésios é uma carta de desvendamento. Então ela é uma carta que quase que para você entender de fato o que está sendo compartilhado, você vai precisar de se debruçar sobre isso e ir desdobrando essas camadas que parecem ser infindáveis da revelação que está contida nesse texto. Então, todas as vezes que você desdobra mais uma camada, parece que você vai um pouco mais fundo, mas você vai perceber que ainda tem camadas a serem desdobradas. E como nós podemos entender qual é a essência central do propósito da igreja? O que nos faz ser o que somos? O que nos faz ansiar em fazer qualquer coisa como igreja numa época? O que é que move as nossas motivações? O que é que move o nosso coração? O que é que nos faz sairmos de casa como igreja? Será que, irmãos, nosso foco é fazer um culto domingo e nós nos preparamos para fazer um culto domingo, para que esse culto seja uma grande apresentação de processos impecáveis, desde quem faz uma abertura num culto, dando uma palavra de boas-vindas, a quanto terem pessoas recepcionando as pessoas que vão vir na porta do templo. E por favor, eu vou repetir, não chame isso de igreja. É muito ofensivo chamar o local onde a igreja se reúne de igreja. Não faça isso. Por favor, mude a sua linguagem. Mude a sua linguagem. Há irmãos aqui que pensam ter um entendimento alto, mas que não conseguiram mudar uma linguagem tão simples como essa. Ninguém tem a chave da igreja, irmãos, a não ser Jesus. Nós precisamos mudar, alterar isso, por favor. Não seja um edificador relaxado. Não seja alguém que acredita mais naquilo que projeta sobre si do que de fato naquilo que já alcançou no Senhor. E como é que eu sei? Eu aprendo isso ouvindo os meus irmãos. É através dos meus irmãos que a medida que eu tenho para com a medida que eu acho que eu tenho é ajustada. Vocês estão entendendo? Então, o que faz com que a gente se reúna num dia como esse? Será que é o anseio de um planejamento, na medida em que vamos fazendo reuniões com uma boas-vindas muito boa, muito agradável, cadeiras confortáveis, um espaço de reunião limpo, agradável, com uma estética, com uma boa iluminação? Será que é o preparo da equipe de música e a capacidade dos equipamentos que nós temos de som, de sonorização, para reproduzir isso, que vai determinar quem nós somos como igreja? Será que é isso que vai definir o que estamos construindo para a glória de Deus? Será que é a capacidade eloquente do pregador? Será que é a sua performance de se expressar, de chorar,
de falar de tal forma, de esboçar seu conhecimento. Será que são nestas coisas que nós estamos apoiando o que nós estamos edificando como igreja? Será que é no anseio de tornar os cultos cada vez mais atrativos para pessoas que ainda não aderiram à nossa denominação, à nossa instituição? Será que é fazer estas coisas para que a nossa arrecadação aumente? E se a nossa arrecadação aumentar para a glória de Deus, nós vamos poder servir mais pessoas. Inclusive, se for nós aqui, nós vamos poder pegar, inclusive, esse dinheiro para investir em missões, para investir em pessoas que estão vulneráveis socialmente, e nós vamos poder tocá-las. Será que é isto que faz nós nos movermos como igreja? Para que a igreja existe, irmãos? E o texto diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. De que sabedoria é essa que o apóstolo está falando? O que é que ele está reunindo em torno dessa palavra multiforme sabedoria? Ou múltiplas formas de sabedoria? Eu poderia aqui então alterar essa expressão, peço licença, para falar sobre várias expressões de sabedoria. Será que não é na própria existência, a partir da revelação desse mistério que nós estamos trabalhando aqui, Paulo, muito mais do que nós? Será que não é a partir desse desvendamento espiritual, que na própria essência da existência da comunidade do Senhor, chamada igreja, em cada localidade, e no seu crescimento de Cristo, que ela vai expressar as várias formas dessa sabedoria de Deus? Será que o grande mistério que nos faz ser e viver não é a própria revelação do que a igreja é enquanto uma comunhão? A igreja existe por causa da estratégia que nós temos, ou ela existe por causa do propósito eterno de Deus? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Pense. Por que as igrejas fazem o que elas fazem? É por causa do eterno propósito. O que estamos envolvidos em construir é uma resposta à revelação do propósito eterno que temos compreendido, ou é apenas uma sequência de atitudes planejadas por causa de uma ambição que possuímos no coração? O que a igreja é por causa do seu eterno propósito. O que a igreja precisa fazer, necessita, é exigido dela que esteja fundamentado no eterno propósito de Deus. Por que nós vemos, irmãos, ao longo da história, movimentos e movimentos na igreja que acabaram em nada, mas foram o topo do sucesso no meio dos cristãos durante anos? Alguns permaneceram mais de década. Por quê?
Porque estas coisas estão fundamentadas em outras coisas, ou estavam, que não eram o seu eterno propósito em Cristo. E eu queria construir uma margem para que você pudesse ver o eterno propósito, não de maneira microscópica, não temos como fazer isso hoje, mas de maneira distante, mas como pelo menos um alvo grande, para se você acertar em qualquer lugar, dentro daquilo ali, você vai estar dentro do eterno propósito. E para isso eu queria que você voltasse comigo de novo em Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Para entendermos isso, nós precisamos voltar, antes de tudo. O que é que existe antes das coisas todas existirem? Deus. É difícil falar isso, porque a existência de Deus, ela é uma tentativa nossa de explicar a criação. E dentro da tentativa de explicar a criação, nós precisamos confabular teorias que expliquem de alguma forma a existência de Deus. Então você precisa entender que todas as formas de tentar explicar a existência de Deus é uma tentativa extremamente falha e limitada da nossa parte. Porque em termos de essência, chamamos isso de ontologia, em termos dessa essência, Deus não existe, Ele é. Porque se Ele existisse, nós estamos de alguma forma tentando capturar a sua história, e não dá para capturar a história de quem é sempre. Ele sempre foi, Ele sempre é, e Ele sempre será. Então toda tentativa de falar sobre a existência é uma tentativa de um lugar de quem foi criado. Por isso essa linguagem limitada. Mas se Deus é, sempre foi e sempre será, como nós que temos fé, e aqui eu quero esquecer o campo da apologética e partir para a fé. Nós que cremos em Deus, nós cremos em Deus de que forma? Antes de tudo,
Qual é a forma de Deus para nós? Antes de todas as coisas. Como Deus é antes da criação para os cristãos. Tempo para o Tameon. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é, antes de tudo, uma trindade, irmãos. É isso que a fé cristã crê. Dentro da revelação de quem Deus é, como trindade, para explicar isso, nós temos dois conceitos. Um, a que chamamos propriamente de trindade, e a outro que está dentro desse, que chamamos de triunidade. Você está aí? Um fala sobre a possibilidade de Deus, que é um em três pessoas, se dar a conhecer por meio da revelação nas relações. E o outro fala dessa essência compartilhada nas três pessoas como um conceito de habitação mútua. Repita comigo: habitação mútua. Pega essa chave, habitação mútua. Quando nós vamos estudar o propósito eterno, você precisa começar a compreender esses conceitos, ainda que de forma muito simples, não precisamos nos aprofundar nisso a princípio. Então a Trindade, em sua triunidade, ela é explicada para aqueles que creem a partir de um conceito de habitação mútua. Na história, a tentativa de juntar estas duas coisas deu origem à expressão, para se aplicar a ela, chamada pericorese. O que é a pericorese? É a tentativa de quem vê de baixo, o Deus que é, três pessoas em uma unidade eterna, na essência de um só Deus, em sua relação consigo mesmo. Como é que Deus, nessa habitação mútua e comunhão eterna, como nós chamamos o nome da comunhão eterna que Deus tem? Alguém se arrisca? Tantos teólogos aqui, pastores, mestres. Amor. O nome do termo técnico para comunhão eterna que há entre a Trindade é amor. Então, quando o escritor, por exemplo, João, diz que Deus é amor, ele não está definindo Deus. Ele está traduzindo para nós, como criaturas que creem, o que é possível capturar quando de baixo nós olhamos para as três pessoas eternas da Trindade ao se relacionarem. Deus é amor, é a forma como Ele é um no outro, nessa comunhão eterna. Não é uma definição do que Deus é. É uma explicação, uma tentativa de traduzir o que Deus é. Então Deus é triunidade e trindade. Pai, a palavra e o Espírito Santo. Vocês estão comigo? Fica paciente, irmão. Isso vai ter um motivo para a gente estar falando sobre isso. Pai, a palavra e o Espírito. Como a gente explica isso? Habitação mútua e comunhão eterna. Comunhão eterna nós chamamos de amor.
Então, por que é possível o Pai estar no Filho, o Filho estar no Pai, o Espírito no Filho, o Espírito no Pai, o Pai no Espírito? Como isso é possível? Porque Deus ama. Agora, se o que torna possível a Trindade nessa relação de comunhão eterna é o entendimento da habitação mútua, ou seja, um habita simultaneamente no outro. E a explicação disso é porque há uma comunhão eterna, a que chamamos de amor. Quando pensamos no amor como a essência dessa relação, o amor, ele é a antítese do pensar em si, do egoísmo, do individualismo. Vocês estão entendendo? Então, se Deus, enquanto Pai, enquanto Palavra, Filho e Espírito é amor, de alguma forma, preste atenção, amar a si mesmo, ainda que seja na outra pessoa, é ainda uma expressão do amor que precisa de uma revelação externa. E aqui surge a criação. Por que existe tudo que existe? Porque Deus, que é Pai, Palavra, Filho e Espírito Santo, é amor. E se Ele então está em uma comunhão eterna, transbordar de si mesmo para algo que não tem como responder reciprocamente a isso, é uma manifestação natural da sua essência. Criar não é algo que Deus faz, é uma consequência do que Deus é como amor. Por que Deus cria? Porque Deus ama. Por que Deus ama? Porque essa é a única forma de Deus ser quem Ele é: Pai, Filho e Espírito Santo. Quero saber como é que vocês vão fazer sobre isso na igreja e nas casas. Vai dar ruim. Mas, irmãos, me perdoe, tem um motivo para a gente estar falando sobre isso. Então, preste atenção. Por que existe a criação? Porque Deus é Trindade. E como é possível ser Trindade? Por causa do amor. Então, já explicamos aqui, entre aspas, o motivo da criação. Por que a criação existiu? Porque Deus é amor. Mas para que ela pudesse ter suporte, sustentação em toda a história, Deus não pode fazer isso propriamente como espírito, uma matéria que viva na mesma plenitude. Então é necessário uma mediação entre o que Deus é e o que Ele faz na criação. E então vem a imagem de Deus na qual a criação foi feita. Eu falei um pouquinho sobre isso semana passada e já falei em muitas outras ocasiões. Cristo. Cristo é a imagem onde Deus, Pai, Filho e Espírito coloca a sua pessoa, que tem a responsabilidade de fazer a ligação entre a comunhão eterna e a habitação mútua com aquilo que está sendo criado. E qual é o melhor jeito de fazer? Você tem 3 pessoas. Pai, a primeira, sobre a qual reside
toda figura de autoridade e propósito da Trindade. Você tem a palavra, que é o Filho, sobre o qual está toda a responsabilidade de sustentação, desenvolvimento e proteção da Trindade. E comunicação, faltou essa, da Trindade. Por isso, quando nós vamos a João capítulo 1, João tem uma revelação de Cristo antes da criação. E ele diz que no princípio, Cristo é a palavra, o Logos. Logos é substância criativa. Agora, entre outras coisas, agora preste atenção, irmão. Se Cristo, antes da criação, é a palavra, o que é que o texto bíblico está revelando para nós? É que na mediação entre a eternidade e o que vai vir a existir, a criação, Deus faz um intermediário. E qual é o melhor jeito de um intermediário cumprir o seu propósito? Se ele for feito para comunicação. Porque se ele é um intermediário, para que ele existe? Para comunicar a mensagem entre o emissor e o receptor, a criação. E vice-versa. Se a mensagem muda de ponto, vai daqui para lá, o intermediário é quem consegue fazer essa tradução. Se Cristo é, antes de tudo, a palavra, na Trindade, qual é a melhor pessoa, mais indicada para ser intermediário? Aquela que tem a responsabilidade comunicativa. Está conseguindo entender? Então a criação é feita em Cristo, que é a palavra dentro da imagem que Deus fez para si mesmo. Isso é Cristo. A palavra dentro da imagem que Deus fez para si. E o que o mistério da encarnação faz? Faz essa imagem que era apenas espiritual se tornar carne, sangue, palpável. Agora, fecha esse parênteses, volta para o segundo parênteses, que é sobre a habitação. Primeiro, já vimos, Deus é amor, comunhão eterna. Explicamos isso na criação. Agora, habitação mútua. Como Deus cria, Ele estabelece o seu propósito ao criar. Vocês estão comigo? E quando Ele cria, então, todo o universo, e no meio do universo, Ele cria uma raça, o ser humano, e faz o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Qual sempre foi a intenção de Deus ao fazer o ser humano? Habitação mútua. O que é que Deus está fazendo em Cristo na igreja? Construindo um corpo que possa receber a habitação dele de forma mútua. Ou seja, ele está construindo na criação uma casa onde ele, o Pai, o Filho e o Espírito têm o interesse, a vontade de morar nela para sempre, irmãos. Está fazendo sentido? Abre comigo, já falei de João capítulo 1, guarde esse texto, versículo 1, mas eu preciso que você volte a João 14 comigo. Antes de avançarmos. Hoje não vai dar para tomar café em casa, irmão. Agora você me animou.
João 14, verso 10. Não crês que eu estou no Pai, e o Pai em mim? E o Pai em mim, as palavras que eu vos tenho dito, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmão, quando Deus encarnou em Jesus, a imagem que era apenas espírito se fez carne e osso. Só que preste atenção, qual é o mistério que a encarnação desvenda? Deus não quer apenas habitar, o Pai no Filho, o Filho no Espírito e o Espírito no Pai e no Filho e vice-versa. Não, Deus quer habitar no homem, mas isso é impossível até que a encarnação acontecesse, porque do dia que a encarnação aconteceu no nenenzinho, no ventre de Maria para frente, se tornou possível que agora Deus habite no homem. Cara, Jesus estava ali, pastor Josa, gordinho, o cara estava vivendo como um homem, e ele diz: vocês não creem que eu estou no Pai? Ele não disse que eu estava. Então Jesus estava ali naquela hora, em Israel. Ele estava ali, naquela hora, em alguns momentos na Galileia, em alguns momentos na beira do Jordão, na Judéia, em Jerusalém, em Betânia, mas ele não estava ali, ele estava no Pai. E se Jesus é o modelo, é o cabeça que vai dar sentido ao propósito eterno de Deus, revelado em todas as coisas, convergindo nele, ele está mostrando que para aqueles que viriam depois dele e seriam inseridos no seu corpo, a sua igreja, batizados nesse corpo, e repito, num só corpo, eles estavam sendo chamados a viver na terra, mas a estarem no Pai. Já falamos aqui de Romanos, Coríntios. Segundo Paulo, para explicar isso, ele diz que nós fomos chamados à comunhão de seu Filho. Olha para o irmão que está do seu lado aí e diz assim para ele: você está aqui ou está no Pai? Olha só a parte B: as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Primeiro, eu estou nele. Segundo, ele está em mim. João capítulo 17. Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Colossenses. Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e
para Ele. Efésios 1:10. Para todas as coisas convergirem nele. Esse é o mistério da sua vontade, que Ele propôs em Cristo, segundo Efésios 1:9, 10 e 11. Vocês estão comigo? Segundo o mistério, tudo o que foi criado a partir de uma mediação chamada Cristo. E o propósito para o qual todas as coisas foram criadas é chegarem à plenitude para serem recipientes de uma habitação mútua do Deus que fez uma mediação para preparar a criação para ser inserida numa comunhão eterna chamada amor. Por meio da comunhão eterna, ela pode agora fazer parte do que Deus é antes da criação e depois da criação. Eternidade. Habitação mútua é o propósito que vai preparar a criação para a comunhão eterna em Cristo. Vocês estão aí? Você está entendendo o que é que Deus está fazendo? Eu estou falando só da Trindade por enquanto. Porque nós vamos ter que entrar daqui a pouco para dentro da criação, para dentro da igreja. Agora olhando da igreja para isso, que agora nós estamos olhando disso para a igreja. Mas a gente vai ter que agora aprender a olhar da igreja para esse movimento que Deus está fazendo, o propósito eterno. Duas dinâmicas são chaves: habitação mútua e comunhão eterna. Quando Cristo se manifesta, estou falando sobre isso, na encarnação, o mistério começa a ser desvendado. E agora Deus começa a dizer: eu posso, eu quero, não é tipo coach, eu vou, eu quero, eu posso, eu vou habitar na humanidade. Eu fiz a humanidade para isso. Agora vocês querem ver? Olha o ponto mais alto onde isso é possível. Jesus, homem, o Cristo de Deus. A imagem que era invisível do Deus Criador se tornando visível e acessível a toda a criação. Então, quando a criação, Daniel, olha para esse homem agora, ela diz: uau, Deus realmente veio habitar entre nós. Deus mesmo dentro do barro. Como isso é possível? Aí você olha para ele, quando você crê, maravilhado, ao olhar para Deus dentro do barro, Jesus Cristo, você olha e ele diz: se você crê em mim, se você crê em mim, você será separado de Adão na minha morte e será inserido em Deus na minha vida. Uau! Chamados à comunhão de seu Filho. Meu Deus! Nós estamos estudando o quê? Vendo o quê mesmo aqui, irmãos? O propósito eterno de Deus. Feita essa pequena introdução, vá agora para o capítulo 2 de Efésios. Capítulo 1, em Cristo. Capítulo 2, com Cristo. Olha como o capítulo 2 de Efésios está estruturado. Eu não vou trabalhar isso.
porque senão a gente ficaria aqui até o café da tarde. Eu vou apenas mencionar isso, mas o fato de eu não trabalhar isso não quer dizer que isso aqui não é um ponto importante desse compartilhar. Na verdade, esse é um ponto muito importante, mas ele é tão profundo que só de ler o texto, eu creio que você já vai começar a estar aberto no seu homem espiritual para ser ministrado pelo próprio Espírito Santo sobre esse assunto. O capítulo 2, dentro do que estamos compartilhando, preste atenção, irmãos, não se distraia. Ele pode ser dividido em 3 partes. Versículo 11. E até o versículo 11, nós temos aqui Deus mostrando como é que a gente é inserido nesse plano. Até o 10, que é a salvação nos feita em Cristo por sua graça. Amém? E aí no verso 10 ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Profeta Rafa, de que obras ele está falando boas obras? Daquelas do capítulo 1, você concorda comigo? Que é o quê? A vontade que ele diz que propôs em Cristo. Para fazer parte dessa vontade que ele propôs em Cristo, e a partir de Cristo vai começar a se manifestar, você precisa ser inserido em Cristo. Para ser inserido em Cristo, versículo 1 ao 9. Mas do versículo 11 em diante, é para mostrar como é que essas boas obras a que fomos chamados vão se realizar, ou o que é que Deus quer fazer através dessas boas obras. E aí nós vamos dividir didaticamente aqui o capítulo 2 em 3 partes. Primeira parte, versículo 11 ao 17. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo quem? De quem que ele está falando, irmãos? Cristo evangelizou para a paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Versículo 11 ao 17. O que Paulo está fazendo, que é a boa obra que fomos chamados. O homem, que ele chama aqui como, irmãos? O novo homem. O que é esse novo homem? Ele explica: o corpo de Deus. Quem que é esse corpo aqui que veio, o corpo com Deus? De que expressão da divindade ele está se referindo? Cristo. Então ele está dizendo que o novo homem
que Deus fez a partir do envio do Cristo, e ele vai dizer isso claramente no verso 17, vindo, vos evangelizou a paz. Então aqui não é um texto que pode ser interpretado com uma sequência cronológica. Ele não está trabalhando uma cronologia, ele está apenas dando um sentido das suas palavras. Então ele está dizendo que esse novo homem, Beatriz, é o corpo de Cristo. Então o que Efésios 2 está dizendo a partir de Efésios 1? O propósito eterno de Deus, que revela o mistério da sua vontade de fazer convergir todas as coisas, primeiro, começa na inserção dos homens que estavam caídos e inimigos, eles tinham inimizade, no corpo com Deus se tornam um novo homem. Não é gentil, não é judeu. Ele agora é filho de Deus por meio de Cristo. E esse novo homem que agora está em unidade com Deus, a primeira expressão dele é ser corpo de Cristo. Amém? Segundo, verso 18. E 19. E se você quiser, você pode colocar lá na frente o versículo, anotando, eu não vou ler, mas você pode colocar capítulo 3, verso 14 ao 21 para complementar essa leitura. Mas eu não vou ler isso agora. Verso 18. Porque por ele quem? Cristo. Ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Por meio dessa revelação que Deus fez na encarnação, morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito à igreja, o que é que ele está mostrando? A habitação mútua. Eu quero habitar em você. Se você crê, eu passo a habitar em você. E se você percebe, quando eu passo a habitar em você, você está tendo acesso ao Pai e ao Espírito. Mas olha o verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aí a pergunta é, primeira expressão que ele está fazendo de como é que o propósito eterno vai se dar. Corpo, a igreja como corpo de Cristo. Mas aqui na segunda expressão, família de Deus. E de qual pessoa da Trindade ele está se referindo aqui? Do Pai. Como é que eu sei disso? Efésios 3, 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então a família de Deus é uma referência direta à primeira pessoa da Trindade. Então, primeira expressão do que Deus está fazendo para cumprir o seu propósito eterno. A igreja como corpo de Cristo. Segunda expressão, a igreja como família de Deus, Pai. Terceira expressão, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 21, preste atenção. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Terceira pessoa da Trindade, no propósito revelado a partir de Cristo, incluindo o seu corpo, que é a igreja. Primeiro, a igreja, corpo de Cristo. Segundo, a igreja, família de Deus Pai. Terceiro, a igreja,
templo ou santuário do Espírito Santo. Deus decidiu, José, habitar na nova humanidade, no novo homem. Mas aqui está a reta final do meu compartilhar. Só que para Deus habitar em Jesus, foi uma coisa. Para Deus habitar em nós, é outra coisa. E eu vou explicar por quê. Porque o que permite a Trindade ser a Trindade é habitação mútua e comunhão eterna. A habitação, quando cremos a partir de Cristo, que é a cabeça habitada, preenchida, Ele espalha essa mesma essência sobre nós. Então, quando cremos, já somos habitados. E quando nos edificamos, estamos nos tornando isso que Deus quer que seja. Mas tem um processo pelo qual, ao entender o plano de Deus eterno a partir da Trindade, é nossa responsabilidade. A habitação mútua é a escolha de Deus. Nós só precisamos crer. O que é que nos falta? Comunhão eterna. E para que Deus habite toda a criação, qual foi a única responsabilidade que Ele entregou aos filhos que Ele formou, está formando a partir de Jesus? Comunhão. Por quê? Porque é a nossa comunhão, a nossa mutualidade, que vai revelar para a criação que Deus decidiu habitar nela. Você está aí? Você consegue perceber isso? Então, nós chamamos, presta atenção, estou caminhando para o fim. Existe uma coisa entre nós ensinamos há muitos anos, chamada dinâmica da mutualidade. Quem já ouviu falar disso? Hã? O que você falou, varão? Deixar seu bigode? Dinâmica da mutualidade. A dinâmica da mutualidade é a engrenagem da edificação da igreja no Novo Testamento, que é traduzida pela expressão grega alelon, que significa, na língua portuguesa, os uns aos outros. A expressão aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento. Tudo que diz respeito, escute, ao relacionamento da igreja, sobre a vida da igreja, entre os irmãos, está acompanhado da expressão uns aos outros. Por quê? Porque antes da igreja ser igreja, Deus é Deus. E quando eu olho para Deus, se relacionando, como é que eu vejo o Pai amando o Filho? Amando um ao outro. Como é que eu vejo o Filho amando o Pai? Amando um ao outro. Como é que eu vejo o Espírito amando o Pai e o Filho? Amando uns aos outros. É isso que Deus é. Então, quando nós cremos em Cristo e somos inseridos, como é que nós vamos nos relacionar? Seja qual for a ação, qual é a expectativa de Deus sobre a igreja? É que tudo o que fizermos um ao outro, seja uns aos outros. Porque assim é que nós vamos crescer em unidade, amadurecer e automaticamente revelar quem Deus é. Porque quando olha para você e fala, nossa, aqui é diferente, né? Não é só um ama alguém. Vocês amam uns aos outros. Vocês perdoam uns aos outros. Vocês honram uns aos outros. Vocês se submetem uns aos outros. Vocês encorajam uns aos outros. Vocês intercedem uns pelos outros. Uau! Vocês dão uns aos outros, vocês compartilham uns com os outros. De onde vem isso? A seta.
E o que essa seta revela? Se está havendo uns aos outros, é porque Deus está fazendo ali uma habitação. Uau! João capítulo 13, eu caminho aqui para o fim. João capítulo 13, olha o que diz aqui, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 17, verso 21. Verso 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam comunhão eterna. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O que a igreja é? Uma expressão física, material do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que para ela ser isso, ela precisa estar encarnada dessa dinâmica da mutualidade, a comunhão dos santos, que é a vida uns aos outros. E finalizo, fechando tudo isso, com o coração ainda ansioso por, em outras ocasiões, podermos compartilhar ainda outras coisas sobre esse assunto. Mas eu quero encerrar com Colossenses capítulo 1. Versículo, eu vou deixar para vocês lerem desde o 24 em casa, mas eu vou ler apenas o 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós só é possível se estivermos vivendo uns aos outros. É para isso que a igreja existe, irmãos. Então deixa eu chamar você, convocar você. Cara, se você faz parte dessa comunidade local, dessa igreja local, irmão, se você faz parte do que nós somos, por favor, eu não sei quantos desafios você tem, mas a vida uns aos outros, na comunhão, ela é o único jeito que nós aceitamos viver. Com todo carinho, respeito, com todo amor. Quer viver sozinho, por si mesmo? Irmão, se sirva das nossas palavras. Seja abençoado aqui. Mas
não tente quebrar a nossa comunhão e nem parecer que faz parte disso, porque nós precisamos estar dispostos a entrar num nível de pacto nesse tempo. E o pacto é: talvez eu não tenha nada para oferecer para vocês, mas eu estou disposto a viver uns aos outros. E a pergunta não é mais o que te separa de Cristo. A pergunta é: o que te separa do corpo de Cristo? Porque você pode achar que está em Cristo e frequenta uma igreja, se é que isso é possível, mas não estar em comunhão com o corpo de Cristo. E aí você está vivendo um auto-engano. Eu queria convocar essa casa, essa igreja, esse povo, aqueles que me ouvem, a viverem a vida uns aos outros. Mas vai custar coisas que talvez seriam até boas para a comunhão. Eu poderia, se eu vivesse um pouco mais individualmente, até ajudar os irmãos em algumas coisas. Sim, abra mão disso. Sacrifique. É a partir da comunhão que você precisa encontrar o sentido. Não é encontrando o sentido em si mesmo, eu vou dar sentido para a minha comunhão. É a comunhão que significa você, não é você que ressignifica a comunhão. É uns aos outros. Essa é a jornada a qual o Senhor está nos chamando como casa. Você pode ficar de pé para a gente orar? Paizinho, em nome de Jesus e no poder do Espírito nós oramos. Faz-nos um, Senhor. Ajuda-nos a viver uns aos outros, mas de coração, Senhor, de coração. Até a nossa oferta, a nossa generosidade, Senhor, pode estar movida por arrogância, porque nós podemos estar, inclusive, justificando a nossa arrogância na Bíblia, dizendo que melhor é dar do que receber. Quebra estas coisas, Senhor, esse orgulho, essa soberba que ainda habita o nosso coração, e que o nosso coração seja livre, Senhor, nesse tempo, para sermos habitados apenas por essa habitação, por meio dessa comunhão eterna que revelamos do Pai, do Filho e do Espírito, quando decidimos amar uns aos outros. Seja Senhor dessa casa, seja Senhor das nossas vidas, Senhor. Nós queremos distribuir, Senhor, esparramar o amor e a revelação de quem Tu és ao mundo inteiro. Mas faz-nos tão unidos em uma aliança, Senhor, que nada, ninguém possa, Senhor, também quebrar a nossa comunhão. Nós queremos nos submeter, Senhor, em Ti, uns aos outros. Termos comunhão uns com os outros. Considerarmos, Senhor, o outro superior a nós mesmos. Nós possamos andar em uma vida de humildade, Senhor, em uma humildade sincera, genuína uns com os outros. Nós possamos nos exortar mutuamente, nos encorajar, nos perdoarmos mutuamente, Senhor. Ah, Senhor, só assim a Trindade será vista em toda a terra, em toda a criação. Mexe, Senhor, tudo o que for necessário do lugar, ajusta, tira de nós, Senhor, toda sujeira, todo o egoísmo,
Tira de nós, Senhor, todo sentimento de comparação, toda inveja, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos faz querermos, Senhor, o protagonismo, Senhor, a proeminência que é só de Cristo, Senhor. Nós oramos com temor, Senhor, mas com paixão. Transforma-nos. Transforma-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus.